Depois que o faraó despediu-se, Abraão voltou para onde estava antes, como se sua viagem ao Egito tivesse sido um mero desvio infeliz. A história de Deus com Abraão teve então um novo início, onde havia parado desde a sua primeira viagem à Terra Prometida. A primeira parada de Abraão foi Betel. Assim começou a primeira viagem à Terra. Abraão se arrependeu e voltou a ser ele mesmo, Abrão, o homem da fé. A reconexão de Abraão com Deus se mostrou em sua relação com as pessoas, em sua maneira de lidar com os problemas de Ló, seu sobrinho, quanto ao uso da terra. Pois ao voltar do Egito, Abraão se encontrava muito rico em gado, em prata e em ouro. Ló ainda estava com ele. E ao chegar em Betel, armaram suas tendas ao lado do altar que haviam construído anteriormente. Logo viram eles que os bens acrescentados os trariam algum tipo de problema. Em meio de dificuldade e provações tinham morado juntos em harmonia. Mas em sua prosperidade havia perigo de contenda entre eles. Os pastos não eram suficientes para os rebanhos e gados de ambos, e as frequentes discussões entre os pastores eram trazidas para ajuste aos seus senhores. Era claro que deviam separar-se. Abraão era superior a Ló em idade, em parentesco, riqueza e posição. No entanto, foi o primeiro a propor planos para conservar a paz. Se bem que a terra toda lhe houvesse sido dada pelo próprio Deus, cortesmente declinou o seu direito. Então disse Abraão a Ló: não haja desavença entre mim e você, e entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Gênesis capítulo 13, verso 8 e 9. Aqui sustentou o nobre e abnegado espírito de Abraão. Quantos em circunstâncias idênticas não se apegariam com todo o risco de seu direito e preferência individuais? Quantos lares não se têm desta maneira esfacelado? Quantas igrejas não se têm desagregado, tornando a causa da verdade objeto de zombaria e injustiça entre os ímpios? Não haja contenda entre mim e ti, disse Abraão, porque irmãos somos, não somente pelo parentesco natural, mas como adoradores do verdadeiro Deus. Os filhos de Deus pelo mundo inteiro são uma família, e o mesmo espírito de amor e conciliação os deve governar. Assim disse Paulo aos Romanos: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honras aos outros mais do que vocês. Romanos capítulo 12, verso 10. Embora Ló devesse a prosperidade à sua conexão com Abraão, não manifestou gratidão ao seu benfeitor. A cortesia determinava que ele cedesse à escolha de Abraão, mas em lugar disso, esforçou-se egoístamente por tomar todas as vantagens. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão. Todo ele era bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. E isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção a leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Gênesis capítulo 13, verso 10 a 12. A região mais fértil de toda a Palestina era o Vale do Jordão. Lembrava o paraíso perdido aos que a viam, e igualando a beleza e a produtividade das planícies enriquecidas pelo Nilo. Havia também cidades ricas e belas,
convidando-o ao comércio lucrativo em seu concorrido mercados. Deslumbrado pela visão de proveitos humanos, Ló não tomou em consciência os males morais e espirituais que ali se encontrariam. Os habitantes da planície eram grandes pecadores contra o Senhor, mas a respeito disto ele estava em ignorância, ou, se o sabia, não o ponderou muito. Então Ló escolheu toda a campina do Jordão. Quão pouco previu ele os terríveis resultados daquela escolha egoísta. A narrativa bíblica nos conta que o próprio Abraão propôs um acordo pacífico e permitiu que Ló escolhesse primeiro. Um ato generoso e bondoso, indicativo do tipo de homem que Abrão era. O fato de Ló ter escolhido a melhor parte, a planície bem arraigada sem se preocupar com a maldade de seus futuros vizinhos, revelou sua ganância e seu caráter. A frase, para si, lembra os antediluvianos que tomaram para si, referente à união dos filhos de Deus com as filhas dos homens, registrada em Gênesis capítulo 6, verso 2. Em contraste, a mudança de Abrão foi um ato de fé. Abrão não escolheu a terra, mas a recebeu pela graça de Deus. Ao contrário de Ló, Abrão olhou para a terra apenas por ordem divina. Somente quando Abrão se separou de Ló foi que Deus falou com ele novamente. Esse é o primeiro registro de que o Senhor falou com Abrão desde o seu chamado em Ur. Disse o Senhor a Abrão: percorra essa terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu a darei a você. Gênesis capítulo 13, verso 17. O Senhor, porém, deixou bem claro que Ele, Deus, estava dando a terra a Abraão. Era um dom da graça, no qual Abraão devia se aproximar pela fé. Uma fé que levasse à obediência. Somente a obra de Deus realizaria tudo o que ele havia permitido a Abrão. Na lição de amanhã, veremos a coalizão de Babel e a guerra de 4 reis contra 5. Que Deus os abençoe e até a próxima.